Olá, nesse vídeo vamos falar sobre as pessoas que possuem esquizofrenia e quais direitos elas possuem no INSS. Para começar, a gente precisa falar o que é essa doença e quais sintomas e consequências que ela traz para a vida dessa pessoa. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica, que geralmente tem ali o seu diagnóstico perto da adolescência, um pouco antes do início da idade adulta. Essa pessoa ela consegue ter esse diagnóstico através dos sintomas, identificado pela família, e acaba tendo ali o início do seu tratamento. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que traz muitas consequências, é um diagnóstico difícil, muitas vezes ele é confundido com o diagnóstico de bipolaridade, de depressão, dentre outras condições. O que traz de direito para esse segurado se ele é considerado baixa renda, ou seja, se ele não possui uma renda ali superior a um salário mínimo na sua família ou de pelo menos um quarto de salário mínimo, né, que hoje é R$ 375 por pessoa. Se essa pessoa tem essa condição de esquizofrenia, o que ela tem de direito no INSS? Ela tem direito realmente ali à tentativa do BPC-LOAS, que é um benefício assistencial. O BPC-LOAS, independente da doença, a gente não fala aqui em qual tipo de doença que ele dá direito ao benefício, mas sim a gente fazer prova de quais impedimentos, dificuldades que essa pessoa tem ao longo do seu dia a dia e por quanto tempo. A gente sabe que a esquizofrenia, como quase todas as doenças psiquiátricas, não são doenças que são tratáveis, curáveis em pouco tempo. Quando a gente fala em impedimento, dificuldades de longo prazo, a gente fala aí de no mínimo 2 anos, pela legislação e pelo que o INSS e a Justiça entendem. Então, a gente sabe que essas doenças todas se enquadram em impedimento de longo prazo de 2 anos. Então, a partir desse momento, a gente entende que toda pessoa que possui direito, que possui esse tipo de doença e também se enquadra no requisito de baixa renda, ela tem direito ao benefício BPC-LOAS, que dá ali um salário mínimo por mês. Na prática, a gente tem a experiência de que, infelizmente, o INSS nega muitos benefícios, não por entender que a pessoa não tem direito, mas ele nega porque os peritos do INSS estão cada vez mais sem preparo, eles não são treinados, eles recebem ali, por conta do volume de perícia que eles fazem diariamente, insatisfação do trabalho, inúmeros motivos, eles atendem ali um volume muito grande e eles fazem um atendimento de baixa qualidade, então ele recebe ali aquele beneficiário que está tentando ter um mínimo de dignidade na perícia e mal olha para a pessoa e já despacha, pega um laudo ali. Como é uma doença que não se vê, não é uma perda de um braço, não é uma perda de uma perna, é uma doença mental, então não se enxerga aquilo. Então existe muito preconceito de achar que a pessoa está ótima, não tem problema nenhum e o INSS infelizmente nega. Só que a gente recorre, né, através de um advogado, a gente entra com processo judicial e a gente consegue êxito fazendo prova de que aquela pessoa tem aquela condição por muito tempo, que já teve muitas crises, a gente traz laudos, documentação, receitas médicas de quanto tempo ela está fazendo tratamento, fazendo prova desse impedimento de longo prazo. Isso é o mais importante. Não é só provar que você tem a doença, mas sim provar quanto tempo você está nessa condição. Então, o ponto mais importante de você fazer aqui, ter êxito no seu processo de BPC-LOAS, no caso de esquizofrenia, é você ter um bom laudo. Um laudo que tem a CID da doença, que é o Código Internacional da Doença. Esse laudo ele tem que vir detalhado com os sintomas que você tem, com as condições que essa doença traz para você, o que você não consegue fazer no dia a dia, se já houve tentativa de suicídio, se já houve tentativa de não querer sair de casa, ou seja, trazer todas as condições que você tenha em relação a essa doença. Esse laudo ele deve ser atualizado e principalmente sendo informado desde quando você possui essa condição. Isso vai definir o seu grau de êxito ali de chances no processo do INSS. Além disso, você precisa fazer prova da condição de miserabilidade, que é a condição, o requisito de baixa renda que a legislação do BPC-LOAS exige, que significa dizer que você e o seu grupo familiar não podem receber mais de um quarto do salário mínimo por pessoa. Então, se você tem alguma pessoa dentro da sua casa que possui uma renda, essa renda ela deve ser dividida por todos os membros do grupo familiar. Deve ser analisado quem faz parte dessa casa, né? Porque nem todos fazem parte do grupo familiar, isso é importante dizer, para não fazer o cálculo errado. E saber se não ultrapassa um quarto de salário mínimo atual por pessoa. Só que é importante dizer aqui que mesmo que ultrapasse, a gente sabe que
apresentando despesas médicas, despesas com medicação, despesa com tratamento, com psiquiatra, internações, remédios, enfim, várias despesas, além das despesas do cotidiano, do dia a dia, mesmo ultrapassando 1/4 do salário mínimo, que a lei permite, a gente faz prova de que a condição de miserabilidade, né, aquela característica, ela permanece. Porque o gasto é tão grande que essa família está numa condição miserável, literalmente. Porque ela precisa tirar do pouco que recebe ali para pagar todas as contas, aluguel, comer e ainda gastar com a própria deficiência. Se você tiver uma renda ali na família, que você traga essas despesas para que o INSS eventualmente abata essas despesas naquela renda declarada, e muitas vezes o INSS considera essas despesas e concede o seu benefício ali na própria via administrativa sem precisar ingressar com o judicial. Mas caso seja negado, é importante você procurar um advogado para analisar a possibilidade de ir no processo judicial.